Cora Rona, de que a gente vai falar hoje em Pedro e Cora? Temos uma convidada fora do comum. Tudo que você queria saber sobre regra, lei com inteligência artificial, Mariana Avelar, ela sabe. Vem. Mariana Avelar, muito bem-vinda. Muito obrigada, um prazer imenso estar aqui com vocês. Pois é, Mariana, esse assunto sobre o qual você entende, a gente vive tentando quebrar a cabeça aqui, então eu queria começar com uma pergunta bem básica. Eu estou te dando, neste momento, o poder de 81 senadores e 513 deputados federais simultaneamente. Você vai fazer a regulação de inteligência artificial no Brasil. O que tem nessa regra? Poxa vida, acho que a gente pode começar já a pegar o trabalho que já está adiantado, né, no nosso Congresso. Ainda ontem a comissão especial foi instituída, a gente tem um texto que já foi aprovado, né, em uma das casas e agora está sob deliberação e ele tem uma estrutura muito interessante. Eu acho que ele é um bom ponto de partida. Ela parte dessa ideia de que a IA merece ter espaço para ser desenvolvida, para que a gente não sufoque a inovação, que é uma premissa muito importante. Uhum. Mas ela também tem algumas red lines, né, uns pontos que a gente entende que é melhor barrar, pontos de não retorno. Dali não pode cruzar. Dali não pode cruzar. E ela tem também uma assimetria entre os tipos de IA, os tipos de sistema que usam IA, para diferenciar a incidência dessas normas. Para algumas IAs a gente vai precisar de uma regulação mais dura. São IAs que mexem com questões muito fundamentais para a sociedade, né? A gente está decidindo questões de credenciamento para serviços públicos, a gente está falando de questões que dizem respeito a direitos fundamentais, a notas de estudantes, né? Essas questões são muito delicadas, então a gente precisaria ali de ter uns testes prévios antes do lançamento, de fazer avaliações ali que são mais concretas. E algumas IAs de baixo risco, elas vão ser monitoradas. A gente vai ter o que a gente chama, né, de instituições de autorregulação. O mercado se organiza, porque é interesse do mercado também que a IA seja segura, né? Se a gente entra numa entropia da IA e ela se destrói por dentro, porque é caótico, porque é muito inseguro para a existência humana, isso não é legal. Então, o mercado também tem se movimentado para fazer boas práticas, uma governança da IA. Então, o nosso PL atual já tem isso tudo. Ele precisa de passar por alguns refinamentos, já algumas coisas que estavam assim, muito flertando com uma certa censura, foram sendo tirados do PL. Então, eu acho que ele está num bom caminho, a gente está num bom momento. Né, eu acho que talvez a gente precise refinar ainda o que é esse alto risco, como que a gente vai definir, talvez evitar as mazelas que chegaram lá na Europa, porque eles aprovaram, né, o AI Act deles, o regulamento de inteligência artificial da União Europeia, e algumas questões ficaram muito vagas, então ficou uma lei bonita por fora, mas por dentro um pouco vazia, né? A gente pode talvez avançar nesse ponto, mas é urgente avaliar sobre isso. A gente está, vocês já devem estar habituados com aquele dilema de Collingwood, né, de quando a gente deve regular. No início é muito difícil, porque é tudo muito desconhecido, a gente pode chegar de uma maneira excessiva e sufocar a regulação e impedir que aquilo aconteça, pelas barreiras de entrada que vão sendo colocadas para o mercado. A gente pode também ser um pouco lento demais, e aí a gente não consegue mais fazer frente aos efeitos danosos de uma tecnologia muito estabelecida, porque o próprio tecido social precisa daquela tecnologia daquele jeito para funcionar. Então, acho que agora é a hora de agir, né? Vocês falaram em um episódio recente que a gente está aí com o Daniel, profeta do Apocalipse. Ele deu um ano a mais pra gente, né? Ele agora deu, não 2020. Como é que é? Não é mais de 2027, é 2028. Mas depois do lançamento do Google hoje, eu acho que é 2026. Faz isso comigo não. Poxa, o coração não aguenta. Mas o ponto dele, o que eu gosto daquela previsão a respeito de 2027
é que a cronologia parece bater com o que boa parte do Vale do Silício acha que vai acontecer. Ou seja, a gente vai ter, agora em 2025, os primeiros agentes aparecendo e vão... A IA vai sair lá do aplicativo do GPT, do Gemini, do Claude e vai começar a controlar alguns aplicativos. Vai abrir o Uber, vai abrir o aplicativo da Latam, o seu banco, dar uma olhadinha ali no seu extrato, te ajudar a entender onde você pode economizar e tal. E vai funcionar bem mais ou menos, vai dar um monte de pauta. Mas em meados de 2026, a gente já tem esses agentes funcionando muito bem. Então a IA começa a poder controlar nosso computador, controlar nosso celular. Também em meados de 2026, ela vai começar a escrever código de computador melhor do que programador. Então, na direção do final de 2026, as empresas vão começar a achar que elas não precisam mais de programador e vai ter um bando de programador sendo demitido. Início de 2027, essa é a conta do cara, né? A coisa do texto simples vai estar tão boa que o escritório de advocacia, eu não sei como é que chama paralegal em português. A gente fala paralegal também. Faz falar paralegal, né? É ótima palavra em português, é brasileiro, parece. Isso. Aquela turma que conhece direito e faz pesquisa, dá apoio, tudo mais, os escritórios de advocacia vão chegar à conclusão de que não precisam mais. As empresas que têm gente na equipe ali de marketing, que escreve texto para website, esse tipo de coisa, não precisa mais. Vai ter em essência, aquilo que já acontece com o operário, que é automação de fábrica, começou a comer os empregos de melhor qualidade para quem tem ensino médio, vai chegar no ensino superior. Não vai chegar no topo do ensino superior, mas ali no meião, um monte de gente que tem diploma universitário vai perder emprego para automação. Cara, em 2027. Isso é... Amanhã. Tá muito perto, né? A regulação não fala disso, né? Não fala disso, Pedro. Acho que essa você foi muito preciso. Ela não fala disso. Ela não refaz o pacto social de que sociedade que a gente quer viver nesse admirável mundo novo aí. A minha pergunta que eu devolvo é, será que é a regulação que tem que fazer isso? Não sei. Aí, eu também não sei, com toda humildade, que confesso que eu penso, eu durmo com uma resposta, eu acordo com outra. Você sabe, eu sempre fico um pouco tensa com essa ideia de que a gente tem que resolver essas questões por lei. E volta e meia a gente se depara com esse tipo de comentário na internet, porque você elogia um sistema ou qualquer coisa e logo aparecem pessoas para dizer, muito bem, mas com isso perderam o emprego todo. Sim, eu lamento muito quando a eletricidade foi inventada, perderam o emprego todos os acendedores de lampião de rua. As tecnologias vão substituindo e você não tem como barrar. Quer dizer, a questão das câmaras de segurança, essas CCTVs. Cora, eu não discordo de você, tá? Só tem um problema, a sociedade precisa continuar funcionando. Sim, eu sei. E se tem um bando de gente desempregado, isso problema é social protesto na rua, mas isso é fascista sendo eleito, Mas o que a gente tem que discutir não é exatamente o papel da inteligência artificial nisso. Porque você não tem como manter artificialmente empregos. Claro. Quer dizer, aquela coisa, aquela besta quadrada que foi nosso ministro de Ciência e Tecnologia. Qual delas? O comunista, gente, como é que ele se chama? Aldo Rebelo. Aldo Rebelo, que era contra a implantação de computadores do serviço público, porque ia tirar o emprego dos datilógrafos. Eu acho que tirava mesmo, Cora. Tirava, mas é inelutável, não tem jeito. Claro. Tem um fluxo, uma marcha que Exato, acontecerá, porque a lógica dos negócios é econômica. É exatamente isso. O Estado existe justamente para preservar outros valores que não estão, assim, intrinsecamente relacionados ao funcionamento da empresa. Não estou falando que a empresa não tenha nenhum compromisso social, que não tenha até alguns deveres de implementar certas garantias, né? Hoje a gente está falando muito de uma linha que eles chamam de empresa de direitos humanos, Business and Human Rights. Eles estão entendendo assim, o que essas empresas têm de responsabilidade social delas, né? Então, acho que uma parte do problema não é só o Estado, mas as empresas que lançam essas novas tecnologias, como que elas estão se engajando, como elas estão
recapacitando pessoas. É isso. Pedro tem um curso de IA, né, Pedro? Letramento digital, né? Assim, as empresas têm que chamar os seus colaboradores e dizer, olha, a nossa pipeline está indo para uma outra direção e existem X cargos que não pretendemos manter. Quem quer ficar e se capacitar? Quem topa? Né? Eu moro na Alemanha a maior parte do ano. Lá eles têm programas de recapacitação profissional. Por N razões, pode ser, tive um burnout e não aguento mais trabalhar no meu setor. Ou fui desligado e não estou encontrando na minha área uma ocupação e quero me ocupar. Pode ser, tive um chamado espiritual na Índia, né? Por que não? A IA roubou o meu emprego e eu preciso me capacitar. Isso tem que ser feito de uma forma mais gentil, né? Porque a gente não vai conseguir recapacitar essas pessoas da noite para o dia. O prazo que o Pedro falou aí, tem gente que fala que é até otimista, tem gente que fala que é um prazo pessimista. E existe toda a regulação, ela traz um discurso por trás. O discurso, ele traz também uma ideologia junto com ele, né? As coisas não brotam de uma maneira tecnocrática, né? Assim, é assim porque é o melhor, é assim porque é um expert disse. Existem interesses, né? Tem uma pesquisadora que chama Anu Bradford. Ela escreveu livros muito famosos, tipo Efeito Bruxelas, que ela estuda o efeito da Comissão Europeia, da União Europeia, das regulações europeias no mundo, como que eles exportam essa regulação. E a gente tem um exemplo aqui no Brasil, né? A gente praticamente copiou a legislação europeia de proteção de dados, por exemplo. Até que ponto isso é bom, isso é ruim? Por que isso acontece, como isso acontece? E com o IA, essa discussão reabriu, né? Porque eles fizeram a primeira lei abrangente, primeira regulação abrangente de inteligência artificial. Faz sentido copiar? Tem gente que fala que não, porque vai barrar a inovação. Tem gente que fala assim, que isso aqui já está extremamente defasado, isso aqui não vai conseguir conter os perigos da IA. A gente precisa voltar para um tempo mais romântico do direito, que não é um direito que avalia risco, mas que é um direito que pensa em garantias normativas, em um mínimo existencial ali que tem que ser preservado. Quais que são os direitos que um usuário de IA tem? Quais que são os deveres que uma empresa que lança um sistema de IA tem, né? A gente vai falar de várias coisas, escuta várias coisas de transparência, de interoperabilidade, tem vários tipos de categorias de direito que vem tentando trazer uma maior paridade, maior equidade, maior justiça, inclusive social, para o uso desses sistemas. Agora, orquestrar isso aí na prática, com essa multiplicidade de interesse na mesa, é um desafio tanto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava falando que nós temos um projeto bem encaminhado e tal, mas é possível a gente ter uma legislação local num assunto tão universal como inteligência artificial? Poxa, aí você mexeu com a calcanhar de Aquiles dos acadêmicos, né? Tem quem no passado que diga que é até inútil, porque pela transnacionalidade, que isso é algo irregulável, né? E aí, quando você olha, essa Anu Bradford, ela fala que tem 3 linhas de pensar isso, né? O tecno-otimismo, de achar que a indústria vai resolver isso, ela identifica isso muito com a posição dos Estados Unidos. Eu não acho que é correto falar que os Estados Unidos é simplesmente desregulador desse tema, porque existem leis locais, estaduais, sobre esses temas. Tem uma abordagem super dura, né, uma regulação bem rígida, pró-direitos e que fiscaliza, que audita, que é da China. Na verdade, é que as pessoas pensam a legislação, no caso dos Estados Unidos, como se a legislação tivesse que ser federal, né? A legislação da Califórnia, onde fica o Vale do Silício, é super rígida. Super rígida, exatamente. E aí, acho que é uma generalização, é uma tentativa também de ver o sistema deles como nosso, e não é, né? Direito comparado é complicadíssimo justamente por isso. Tem que entender a cultura jurídica local, né, para fazer isso bem. Mas eu tinha te interrompido, você estava falando de descrevendo como é que era da China. Dos 3 modelos, né, da Bradford. Ela fala do modelo tecno-otimista dos Estados Unidos, do modelo autoritário, mas, digamos assim, um pouco mais garantista, que previne risco. Ele não está ali gerindo o risco enquanto o carro anda, ele previne, ele audita o Estado audita o algoritmo. Uma coisa muito louca, né? Acho que a gente não quer isso também, né? Não. E um modelo que tenta ser mais ponderado, que é o europeu, que vai tentar, ao mesmo tempo que preserva a inovação, também ter um mínimo de direitos que são garantidos. As red lines, por exemplo, hoje o principal tema que a gente fala assim, isso a gente não quer, são armas letais autônomas. Uhum. Né? E muita gente pensa que isso é só para um fronte de guerra, mas não. Né? Um Estado ditatorial pode usar isso para eliminar, para torturar, para fazer 1000 coisas, né, que
estão muito mais próximas da nossa própria realidade política do que a gente gostaria, né? Então, existe, sim, essa diferença de abordagem, né? O Brasil, ele tende a ir mais para o modelo europeu, mas o nosso PL faz adaptações para usar o que a gente tem de bom no nosso próprio sistema, né? Eu acho que ficou na moda falar mal do Marco Civil da Internet, mas o Marco Civil da Internet foi uma legislação tão revolucionária, ela foi tão discutida lá fora, assim, como um bom exemplo do que é governança multissetorial, da importância que é ter numa mesa indústria, governo, academia, administração pública. E o nosso projeto hoje está caminhando para isso, para ter um foro que tem essas múltiplas representações, tem um papel de coordenação do lado da administração pública para a Agência Nacional de Proteção de Dados, a NPD. Para isso, governo federal, dinheiro para a NPD, por favor, né? Mandar dinheiro, mandar recurso para contratar pessoas. A NPD está fazendo um concurso agora não concurso, né? Seleção para temporário. Está faltando pessoal, está precisando de cobrir ali, né, os buraquinhos com essas pessoas e para a gente ter legitimidade, para a NPD se colocar como um regulador legítimo, com as capacidades regulatórias necessárias, a gente precisa também de fortalecer ela institucionalmente, né? Então, o PL sozinho não vai fazer isso, né? Tem duas características que eu acho interessantes na regulação europeia de inteligência artificial, que estão imediatamente relacionadas à ideia de como esses algoritmos são caixas pretas, né? Uma é a coisa de transparência algorítmica, ou seja, se uma rede social, se eu estou lá no Instagram e ele começa a mostrar direto vídeos de uma determinada pessoa, eu tenho o direito de saber quais foram as minhas ações, o que eu fiz dentro daquela rede, para que aquela inteligência artificial, aquele algoritmo de recomendação chegasse à conclusão de que eu queria ver aquilo. A gente ter algum tipo de não controle, mas compreensão de por que o algoritmo está tomando determinadas decisões. E o outro item que é primo desse é aquele direito de, se o banco te negou um empréstimo, se uma decisão qualquer que afete sua vida foi tomada por um algoritmo e não um ser humano, você tem o direito de recorrer a um ser humano. Isso está previsto na legislação brasileira, como está? A gente tem essa previsão, lá eles falam do human in the loop, né? A gente tem toda decisão automatizada, ela tem que ser possível, se ela tem esse efeito negativo na sua esfera de direitos, né? A possibilidade de ao menos ser revista. Não só explicada, mas de ao menos ser revista. Uma instância, né, que você recorre. A dificuldade que a gente tem de operacionalizar isso, considerando o volume massivo de decisões automatizadas, né, por algoritmos que a gente vive, né? E também a extensão desse direito à explicação e à transparência, né? Que uma coisa é entender o racional, outra é abrir a black box mesmo. E abrir a black box é quase impossível, porque uma das premissas da inteligência artificial é de que processos autônomos entre um input e um output ocorrerão. É assim que a IA funciona, né? Então, fazer isso de uma maneira que, inclusive, uma pessoa leiga consiga entender, né? Eu acho muito importante. Para mim, diz respeito a esse direito de autodeterminação que a gente tem, né? O que sou eu, o que veio de mim e o que veio da IA? De onde que meus comportamentos estão saindo? Eu acho que isso é um direito humano muito importante. Isso me parece claro, mas o problema é o seguinte, o Google DeepMind está em Mountain View, a OpenAI está em São Francisco. DeepSeek está na China. DeepSeek está na China. Essas empresas, não sei onde na China, agora você sabe? As Nem coisas na China desconfio. a gente nunca sabe onde são exatamente, né? Em algum lugar lá. Eu acho que é a empresa de Shanghai. Mas enfim, o ponto é, a OpenAI não tem um escritório no Brasil, mas eu uso o ChatGPT. Eu não sei que empresas brasileiras já não estão tomando decisões a meu respeito usando a API do GPT. Mas certamente já tem alguma. Se não tiver alguma já, haverá daqui a um ano. Como é que você obriga uma empresa como a OpenAI, como o Google, como o DeepSeek, como é que você obriga essas empresas a
terem um sistema adequado para o Brasil, ou mesmo para a União Europeia, entendeu? Como é que eu obrigo o Instagram, a Meta, a botar um botão no Instagram para usar um tipo de algoritmo de inteligência artificial bastante simples, que são os algoritmos de recomendação, né? A gente não está em modelo de linguagem, nada disso. A botar um botãozinho ali, por que eu estou vendo isso? Como é que faz isso? É um problema de jurisdição, né? A definição da jurisdição... Não é só um problema de jurisdição, Mariana. É um problema tecnológico também. Porque Sim, se cada país começar a ter uma regra diferente, isso quer dizer que a Meta, ou a OpenAI, ou qualquer uma dessas empresas, vai ter que ter um pacote de desenvolvimento particular para aquele país, né? A tendência é que as empresas se adequem ao compliance mais alto. Porque o compliance mais alto do país, mais exigente, por essas tendências de padronização regulatória, que vai conversando fofoquinha regulatória aqui, fofoquinha regulatória ali, a União Europeia fez assim, Brasil fez assado, eles criam um modelo que tenta universalizar o compliance, a conformidade com essas principais legislações. Dão mais atenção a países que têm mais enforcement, né, que têm mais punição, que têm mais fiscalização, porque o custo do não compliance, o custo da não conformidade em países que não fazem, vale a pena, não é o problema, né, de descumprir legislações. E isso é um dos efeitos que essa Anu Bradford fala, para esse efeito da regulação da União Europeia se espraiar. Algumas decisões são indivisíveis. Para o Google implementar certas coisas para a União Europeia, ele vai ter que fazer para todo mundo. Então, assim, aí os europeus eles gostam de pensar sobre si, como eles são elevados, né? Como que eles estão pensando na humanidade, né? White savior. Eu tenho dúvidas de que não sejam, tá? Mas eu tô falando que eles gostam de pensar isso sobre eles, né? Gostam. E aí eles vão dizer assim, olha, estamos aí salvando a barra de geral, porque chegamos primeiro, fizemos uma regulação, e porque a tecnologia é indivisível, na hora que eu vou distribuir certas coisas eu não consigo segmentar, estou levando mais direitos, mais proteção para o mundo todo. Eu acho que a gente tem um exemplo de hardware curioso nisso, que é o carregador da Apple. A unificação começou com uma regulação europeia, de meio ambiente, né? O USB-C. Quer dizer, o meu iPhone já é USB-C. Pois é. Então, eu acho que isso Gostei. Como eu perco muito carregador, me beneficiou pessoalmente. Exatamente. Claro. Beneficiou todo o usuário de Apple. Como eu viajo muito, isso é uma benção. Eu levo um carregador USB-C. Só falta agora o relógio também se carregar. Tá querendo demais. Dica de presente para Pedro Doria, né? Não, mas isso depende do Tim Cook. Não mas você não acha que isso é um exemplo do que a gente pode esperar? Com essa supremacia da União Europeia no campo jurídico, eu acho que isso pode funcionar. Mas é por isso que eu fico pensando nos limites locais de cada coisa. Para algumas coisas funciona, para outras não. Vou dar um exemplo, Google Maps, né? Tem uma outra regulação que não é de inteligência artificial, mas de mercados digitais. America, né? Ai, Jesus. O Google Maps tá uma porcaria na União Europeia. Tá muito ruim. Por quê? Por quê? Essa regulação, que é de mercados digitais, ela entendeu que as Big Techs estavam fazendo condutas anticoncorrenciais que fortaleciam o poder de monopolista delas, viraram grandes incumbentes, né? Não quero crer que alguém possa acreditar numa coisa dessas. Absurdo. Essas malvadonas, né? Então, uma série de restrições a essas condutas foi feita, o que no juridiquês a gente chama de ex ante, ou seja, antes de você não tem um controle posterior, você não pode fazer e pronto, é uma linha vermelha ali para você agir. E as Big Techs, uma das formas com que elas foram crescendo foi um autofavorecimento entre os seus produtos, né? Então, no Google, você clicar, você queria googlar alguma coisa, você já queria que entrasse no Google Maps, não queria? Não é para isso? Agora não dá mais na União Europeia, porque isso é um autofavorecimento que a legislação não dá. E eu não sei se é um compliance malicioso da Google para fazer a gente ficar com raiva da regulação, ou se realmente tem uma questão tecnológica, o pessoal da Google responda nos comentários. Mas você não consegue mais abrir, às vezes dá um glitch, assim, sabe? Você fica, às vezes, 3, 4 vezes para conseguir abrir um link do Google, que você busca na internet, no app do Google Maps.
E a própria Google falou assim, queridos, tem uma resposta, né, no site. Queridos, a gente sente muito que a qualidade dos serviços baixou, estamos cumprindo a regulação europeia. Um pouco parecido com o que eles fizeram na época do PL das fake news, que lançaram uma declaração dizendo o Congresso quer censurar a internet, colocaram isso lá. Fizeram menos dramático no caso da União Europeia, mas eles se manifestaram nesse sentido. E eu, como usuária, percebo exatamente como é que é usar Google Maps aqui no Brasil, como é que é usar lá. Então, façam um teste, que quando estiver lá na Eurotrip, vocês observem, não está a mesma coisa, né? E aí, para que serve a regulação? Ela serve para conter poder econômico? Serve. Mas ela também serve para o bem-estar do usuário, né? A gente quer usar uma tecnologia da melhor maneira possível. E tem uma questão aí, é muito engraçado essa coisa do debate sobre ideologia, que tem esses meninos que acham que são liberais e, portanto, são contra qualquer tipo de regulação. Como se a ideia de liberdade não fosse... Tipo, a opressão não precisa vir apenas do Estado. A opressão pode vir de uma empresa privada também. A opressão é qualquer tipo de liberdade. E parte do direito essencial de um cidadão numa democracia é ter escolhas. É poder fazer escolhas. Portanto, a ideia de um monopólio não quer dizer que todo monopólio naturalmente seja nocivo, mas um monopólio que usa da sua força de monopólio para impedir que opções sejam apresentadas ao consumidor, por exemplo, ao cidadão, ele está atentando contra a liberdade do conjunto de cidadãos. E pode sufocar a inovação também, né? Em geral, sufoca a inovação. E isso, essa própria coisa de inteligência artificial é um troço muito interessante, que é aquela história que a maior parte das pessoas não conhecem. Inteligência artificial generativa, quem inventa a tecnologia é o Google, para fazer um Google Tradutor melhor. E eles não percebem o potencial do modelo Transformer que eles inventaram. É a OpenAI que pega aquele negócio que o Google tinha inventado e olha aqui o que isso faz. Olha o ChatGPT. E está todo mundo hoje correndo atrás. O Google tinha um negócio na mão e se dependesse dele, não teria acontecido. Uhum. Quer dizer, é um claro exemplo de como concorrência é uma coisa benéfica. E nesse momento, quando olha para a inteligência artificial, a gente tem concorrência. Tem muita gente disputando. Estou adorando brincar disso, inclusive. Estava falando com a Cora aqui. Não, é uma delícia. É uma delícia. É divertido. Hoje eu usei o da Notion para transcrever reunião e eu fiquei assim, meu Deus. Eu tenho que tomar coragem de abandonar o Evernote ainda. Você tem um apego? É um outro Não é apego. Sempre que você depende muito de um software, migrar tudo, recriar seus hábitos, é um esforço. Eu tenho zero apego. Eu tenho vontade de trocar o Evernote, mas essa vontade já dura 2 anos. Uhum. E daí, eles chamam de dependência do caminho, né? Path dependency, que serve para as tecnologias, serve para os softwares. Um dia eu perguntei para um amigo designer, o Adobe precisava ser tão difícil, tão ruim de mexer? Ele falou assim, não. Mas a galera aprendeu desse jeito há 30 anos e para o Adobe mudar agora... Você diz o Photoshop, né? Você tem um investimento de sacrifício ali. Você não vai jogar o investimento de sacrifício das pessoas fora. Todas aquelas horas que você gastou aprendendo. Como? É isso. Aí você chega... Agora, eu estava pensando no outro dia como a gente está perto de facilitar enormemente a nossa vida, porque eu fiz uma coisa muito simples, eu fotografei o gato da minha sobrinha, que é o melhor gato do mundo, o Alberto, é um gato... Agora os seus vão ficar com ciúme. Não, eles estão proibidos de acessar a internet. Mas o Alberto... Eu preciso fazer isso lá em casa com meus gatos. Olha aqui, o Alberto é aquele rei gordo, cor de laranja, maravilhoso. E a foto estava com fundo ruim. E eu e o Theo, meu sobrinho neto, apanhamos um tiquinho para mudar aquele fundo da foto para o Alberto surgir em toda a sua glória. E eu fiquei pensando, isso é o caso clássico em que entra um IA com comando. Porque você diz, em vez de você ficar lá puxando fios, vendo, porque o que acontecia? Estava acontecendo muito da gente marcar o Alberto e ele apagar o Alberto e não o fundo.
Aí a gente tentava marcar, Isso em que software que você está usando? e a gente estava usando um desses aplicativos de celular, provavelmente Ah, tá. o aplicativo de galeria da própria Samsung, não era nada sério. Mas aí a gente tentava marcar o contrário, então você, em vez de desenhar o gato, você desenhava o fundo também. E eu pensei, digo, gente, imagina isso você dizer, dar esse simples comando: apague o fundo em torno do gato. Pronto. É que no Photoshop você faz isso em 2 segundos, né? Você pode fazer isso com esse comando? Tem um comando Remove Background. Ah, pronto. Pois é, eu não Tipo, tenho literalmente um Photoshop. clique. Então, pois é, eu acho que isso facilita a vida do ser humano enormemente. Né? Facilita. Isso é uma coisa. E principalmente você não ter que sentar no computador, ligar o computador. Não Exatamente. precisa viajar, você aparece em Paris só na foto. Tá ótimo. A gente conseguiu fazer, mas eu pensei, isso é uma coisa que já está. Eu até pensei que isso estaria resolvido em algum outro lugar, mas evidentemente a gente estava só querendo postar uma foto de família e não estava querendo fazer uma pesquisa de aplicativos. Mas Quanto que você está acompanhando o debate no Congresso Nacional, hein? Olha, conforme vai reaquecendo a possibilidade de... Porque nesse ponto Que que eu agora- quero chegar, né? Agora está se discutindo, está se criando um momento de novo, porque a comissão, né, foi estabelecida e agora o problema é que hoje votar tecnologia no Congresso é complicadíssimo. A gente está num ano que o Congresso está complicadíssimo. é verdade. A gente não está conseguindo fazer nada, nenhuma... E tem... Porque uma das dificuldades que a gente tem hoje é que esquerda e direita se convenceram de que o que o outro quer para É a o que eu não tecnologia é imediatamente antagônico ao que você quer. Uhum. Tanto esquerda quanto direita estão absolutamente convencidas disso. Isso não necessariamente é verdade. Você acha que existe algum espaço para diálogo? Bipartidário? Alguma Uma coisa... Poxa, difícil, viu? Eu acho que a gente tá faltando essa qualidade política para o nosso Congresso. É triste. É triste. Mas tem algum tipo de argumento? Ou tem algum tipo de... Quer ver? Você me deu uma ideia aí. Diga. Sabe aquele PL que virou lei em 30 segundos por conta do Trump e seu tarifaço? Ele era um PL que agora a gente tem um direito de retaliar comercialmente, sim. Né, sem passar pela OMC, porque a OMC está travadona e temos que reagir. Chegou um momento que o interesse nacional estava tão ferido que se uniram e votaram, foi uma coisa assim de dias, foi mágico. Neste Congresso que está completamente travado por conta de PL da anistia e outras coisas. Eu acho que se acontecer alguma coisa, alguma pressão exterior, que algum interesse econômico ou político brasileiro foi extremamente ferido, se a gente não se movimentar, isso viria. Mas eu não sei exatamente por onde que isso virá. A gente não tem uma ameaça tão clara como uma tarifa do Trump. Que uma das razões de eu te perguntar sobre a questão de desemprego é o seguinte: é claro que você está certa, não é necessariamente uma coisa para a regulação resolver. Mas se confirmar de que essas ferramentas de automação de produção de conteúdo, aí não importa se é texto para website, se é pesquisa para advogado, se é código que programador em geral demora dias para fazer e tal, não importa. Se de fato em um ano e meio, a produção desse negócio for não só automatizada, como tiver uma qualidade tal que você realmente possa começar a dispensar uma quantidade grande de pessoas, esse troço vai ser uma barata voa no mundo. E isso vai ser muita gente que vota na esquerda, muita gente que vota na direita, que vai ser demitida. E é absolutamente irrelevante. Tem certas coisas que a gente tem para algumas áreas, como medicina, o problema hoje é só de regulação. Porque o ChatGPT faz a leitura do exame de imagem que eu fiz melhor do que o médico que pediu, tá?
E isso é uma coisa que eu já ouvi mais de um radiologista falando esse tipo de coisa. Olha, eu consigo olhar e ver que tem um tumor de pulmão se formando aqui porque eu faço isso há 30 anos. Esse software já faz isso. Então, a gente está chegando num ponto em que muitas pessoas vão estar concretamente com o seu emprego em risco. Cara, vai ter uma grita quando esse troço acontecer. Mas nós já tivemos exemplos em vários setores. Automação bancária. Você se lembra o que era um banco? Sei lá, 20, 30 anos. O que é um banco hoje? Mas Cora, é diferente. O problema é que a IA vai para tudo ao mesmo tempo. Eu sei, pois é, mas a gente... porque não vai ser num setor. Eu sei, mas por outro lado... Vai ser em todos os setores simultaneamente. Mas o que você pode fazer em relação a isso? Você tem que garantir uma renda universal mínima, sei lá. Eu estou chutando aqui a renda universal mínima, é a primeira coisa que me ocorre. Adoraria. Temos condição. Você tem que ter uma ferramenta social para garantir que a sociedade possa sobreviver. Primeiro tem que parar com essa história do 6x1, da semana de trabalho. É uma das coisas. O que eu vejo é que a gente tem condição de sair melhor para a sociedade como um todo, mas isso tem que ser pensado agora. Tem quem diga que, inclusive, vai chegar um momento que a gente vai dizer assim, olha, a IA nos tirou de trabalhos desumanos. Exatamente. Do mesmo jeito que a gente falava das pessoas... Daqui a 30 anos. Como é que a gente vai atravessar o deserto? Acho que isso é uma questão que me preocupa, que tira meu sono, sim, porque acho que a gente pode viver disrupção social mesmo, coisas muito graves. Isso eu estou convencida. E não acho que tem uma solução fácil. Eu acho que a regulação vai ser importante, sim, porque a gente tem que... As empresas, elas têm que assumir parte do risco que elas criam. Claro. E elas estão nesse ponto bastante impunes até agora. A gente precisa reagir nesse aspecto. Mas e as políticas públicas? O Brasil, ele tem uma estratégia brasileira de inteligência artificial, chama EBIA. Um dos vetores transversais lá é a questão do trabalho e fala de recapacitação. Mas quanto disso está efetivamente em curso? Né? Quais são as disponibilidades orçamentárias para a gente fazer isso acontecer? E aí, eles chamam, né, a divisão global entre norte e sul, países desenvolvidos, subdesenvolvidos, name it, use o nome que te agrade mais, que isso vai se aprofundar, porque os países desenvolvidos terão mais estofo para aguentar esse tranco, para auxiliar essas pessoas a fazer a transição. Enquanto países em que as relações já são mais precarizadas, em que a gente tem problemas gigantescos, que isso pode se incrementar. E pode se incrementar, inclusive, em termos de injustiça climática, que é uma coisa que as pessoas geralmente não falam, né? IA bebe muita água e come muito mineral raro. E aí? De onde que vem essa água? De onde que vem essa energia? De onde que vem esse mineral? Quem paga a conta? Aí vem outra questão, que é uma questão que interessa muito a gente no Brasil, que é o seguinte: água e energia limpa a gente tem. Sim. Mais do que qualquer outra nação do planeta, aliás. O Centro-Oeste, por exemplo, com a quantidade de água e a quantidade de energia limpa que gera, tanto hidrelétrica quanto solar, você pega o Nordeste com eólica, a gente tem condições de ter esses gigantes parques de processamento. Estamos atraindo muito data center. Exatamente. Onde que a legislação brasileira tem que entrar, na sua opinião? Porque se você chega lá no governo, eles acham que tem que ter aquelas coisas, né, de... tem que trazer tecnologia para o Brasil, tem que ter equivalente nacional, no momento o governo está tendo discussão desse tipo. Enquanto a coisa está correndo, você acha que, na sua cabeça, a gente deveria fazer rápido uma legislação para incentivar? A gente não precisa de legislação para incentivar, basta o que a gente já tem? Ou essa não deveria ser uma preocupação? Como é que você... Eu acho assim, um processo de industrialização, reindustrialização, transferência de tecnologia, é uma promessa antiga, né, que a gente nunca conseguiu, estamos aí vivendo a profecia autoconstruída, né? Não temos essa indústria até hoje. A lei não... Você entende que regulação não vai resolver isso, porque você não tem segurança de investimento, você não tem segurança jurídica. Quem que vai ser o doidão que vai trazer toda... A questão dos data centers, ela vem
por um cálculo econômico. Certo. A energia é barata, a terra é barata. A energia é barata, não tem Né? reclamação por conta do custo de pegada de carbono, tem água. Toda uma questão. O que o Brasil pode eventualmente usar de pressão geopolítica, além do seu belíssimo soft power, é eventualmente como que ele vai gerir esses ativos ambientalmente valorosos para os países desenvolvidos, né? Como é que eles vão conseguir acessar? Será que a gente consegue fazer uma transferência de renda norte-sul a partir do acesso a esses ativos que eles precisam? Será que vai vir por aí? Isso precisa ser muito bem orquestrado, muito bem avaliado, porque é diplomático, né? Você põe uma agulhinha aqui e vem, às vezes, um míssil. O nosso Congresso está capacitado a entender isso? Ai, vou ser cancelada, né? Se eu falar Não necessariamente. Então, essa eu desconfio que esquerda e direita concordam. Tá? Fica aí em casa, o que vocês acham? Fomentem. Porque o problema é o seguinte, a gente está tratando de uma questão filosófica, extremamente complexa, com um monte de mentes extremamente rasas e... Vamos lembrar da CPI das Bets aí, né? Claro. Fotos com Virgínia. Claro. Pois é. É um momento crítico para a humanidade, realmente é. Eu acho que poucas vezes a gente viu ou viveu uma situação tão crítica, talvez na industrialização, mas a gente está singularmente incapacitado para lidar com isso, e não só nós. Olha para o Trump e olha para os secretários do Trump. Pois nessa que eu encaixo então outra pergunta, que é, você tem toda a razão. Eu concordo inteiramente com você. Nosso Congresso não está capacitado para esse debate. Eu até acho que tem alguns deputados que estão, Sim, mas são exceções. Exceções. É um Orlando Silva, né? Uma coisa. E mesmo assim, Orlando tentou tanto. Tentou, sim. Né? Claro. As forças do mal. Mas, tem alguns parlamentares que estão capacitados. Aí você pode concordar ou discordar mas eles estão capacitados para ter esse debate, eles entendem do que estão falando, eles estudam essa coisa. Isso existe. Mas você, evidentemente, você mora na Europa, você certamente viaja muito para os Estados Unidos, e como você está acompanhando a formação desse tipo de legislação pelo mundo, isso é puro direito comparado, né? Pura legislação comparada. Eu sei que dentro da burocracia da União Europeia tem uma quantidade de técnicos muito capazes e muito dedicados e que estudam pra cacete. Dá inveja. Apesar das reclamações da burocracia de Genebra, etc., eles têm essa força técnica capacitada para isso. Não é uma exceção, não. Às vezes eu tenho a impressão que é um pouco o que a Europa tem, só a Europa tem. É meio utópico, Que a impressão que eu tenho é que não tem nenhum congresso realmente capacitado para ter esse tipo de debate. Ou eu estou errado, eu estou sendo pessimista demais. A Comissão Europeia é uma realidade muito ímpar. Eu acho que vem de um compromisso da sociedade, de que eles fizeram um pacto de qual é a sociedade que a gente quer viver. E é óbvio que tem interesses econômicos e outras coisas passando, e é um lobby maluco ali, eles, no Benelux, né, que é a região da Bélgica, Holanda e tal, e Luxemburgo, né, onde estão as principais instituições, é um super centro de advocacy, muito importante. Então não é uma coisa imaculada e puramente tecnocrática, mas existe umas amarras e uma procedimentalização que te obriga a passar por fases. Eu vou ter uma regulação, eu tenho que fazer uma análise de impacto regulatório. Eu aprovei essa regulação, tem que ver como é que ela está indo. Então, eu vou fazer uma análise de resultado regulatório. A gente tem umas coisas assim no Brasil, não é que a gente não tem, não. A questão é o corpo técnico, capacidade para aplicar e para acompanhar. Né? Tem algumas regulações, inclusive nosso projeto aqui, ele prevê o que eles chamam de cláusulas de pôr do sol, sunset clauses. Depois de X anos, vamos rever essa história. Né? Isso é interessante. Eu recomendo, gente, para relacionamento. De tempos em tempos, dá aquela DR estrutural, né, das áreas frentes, façam isso. Tem gente que põe isso até impacto nupcial. Fiquei sabendo que eu vou casar de novo. Então, para eu me inteirar do direito de família, você pode repactuar de acordo com como que essa tecnologia desenvolveu, como que a sociedade está, o que a gente tolera, o que a gente não tolera enquanto humanidade. Alguns fóruns internacionais estão se preocupando com isso. Aquela história assim, como é que eu faço com um problema que é local,
transnacional, internacional, como é que eu resolvo? A minha solução isso é multifórum, não tem bala de prata. Então, a gente precisa, sim, do nível nacional, porque é um interesse da jurisdição nacional ver como é que essas empresas estão tratando dados dos nacionais. Está na nossa LGPD. Então, já tem uma pega ali para o Brasil atuar. O nosso Marco Civil da Internet também obriga as empresas que estão operando aqui a ter escritório. Aqui, né, em alguma medida, se não tem que imputar alguém em caso de um litígio, por exemplo, que é toda aquela confusão do ex, né, que a gente teve uma super polêmica aí. Tem também algumas organizações internacionais como a Unesco estipulando uma moldura do que é o mínimo que eu quero ter. Então, a Unesco tem feito um esforço muito substancial para tentar alcançar alguns consensos, né, de como que a gente, para que caminho, para que lado que a gente quer enquanto humanidade. É óbvio que isso é ainda muito europeu, muito branco, né? Algumas instituições estão se preocupando mais com diversidade nas suas várias esferas, mas isso é um caminho aí muito longo, né? A gente está brigando em várias frentes para conseguir acompanhar isso. E é ingrato, porque a gente tem uma vontade racional de falar assim, olha, aqui, ainda mais de advogado, a gente gosta de segurança, né? Aqui temos o resultado A para a ação B. Não vai ser assim para esse tema. Até dentro da União Europeia, por exemplo, nesses temas de proteção de dados das empresas, existem alguns países que têm mais força na hora de colocar a decisão. Na União Europeia, a Irlanda, porque quase todas as Big Techs têm o seu escritório na Irlanda. Todo mundo localizado, né? lá. Por N razões, inclusive da legislação, da língua, etc., né? Então, a autoridade de proteção de dados da Irlanda recebe um volume de casos muito maior que a dos outros países. No entanto, as Big Techs estão afetando o cidadão europeu de todos os rincões, né, daquele lugar. Como é que a gente resolve isso? Tem ferramentas no direito de coordenação entre autoridades, de diálogo, de padronização, de como resolver o arranca-rabo. Na União Europeia, hoje em dia, tem, por exemplo, soluções não judiciais para conflitos com plataformas, que é como se fosse uma mediação, aí estão criando como se fosse aquele tribunal do Facebook, já ouviram falar disso? Chama... Sim, claro. O Ronaldo Lemos faz parte. Exatamente. Estão querendo fazer isso num nível da União Europeia, porque tem a previsão, já tem alguns autorizados. O problema é que o tribunal do Facebook não tem dente, né? Não tem. O Ronaldo é ótimo. Eu sei que o Ronaldo ótimo, eu adoro o Ronaldo. Faz o melhor que ele pode, mas... Mas o problema é que o tribunal não tem autoridade. Não tem. Eu estou para publicar um artigo para falar das questões de gênero. Vai sair, te mando. A gente analisou as decisões e, assim, eles fazem um esforço danado de interpretação, colocam os acordos, os tratados internacionais para tentar consertar, né, a meta. Falou, meta, não está legal essa política de moderação aqui. O Mark Zuckerberg está interessado em energia masculina e essa vibe, está nessa vibe. Atualmente, dados de início de maio, o Tribunal do Facebook, Meta Oversight Board, ele acompanha o cumprimento das próprias decisões e está, assim, cumprimento parcial ou total de 56%. Então, e depois dos últimos desenvolvimentos, é difícil ficar otimista, né? Uhum. Eu estou me deixando o direito de ser pessimista, porém não cínica. Não quero ser cínica com o mundo. Eu quero acreditar que pessoas como Ronaldo vão fazer tudo que podem estando ali, que essas autoridades, que essas organizações, né, de solução de conflito vão tentar melhorar as políticas, inclusive políticas algorítmicas que afetam, né, os usuários da melhor maneira possível. Mas a gente vai precisar de todo mundo, a gente vai precisar também dos jornalistas. Muito, né? A gente passou de uma sociedade que tinha jornalistas como os gatekeepers, né, da informação e do conhecimento, para uma coisa muito louca da tia do Zap, né? Ela se informa pelo Zap. Eu lembro dessa época, eu acho que eu era criança. Eu era um pouco maiorzinha, mas... O seu luto deve ser maior, né? Você viveu um momento diferente. Eu vivi um momento muito diferente, muito. Não, eu estava brincando, eu peguei jornal circulando para 1 milhão de exemplares, esse tipo de coisa. Era chocante, né? Eu era foca só, eu era jovem jornalista, mas...
Gente, se eu falasse para qualquer garoto hoje, o tamanho que tinha o jornal de domingo... Oh. Eu lembro do meu avô, era um ritual. Ele tinha poltronona, né? Exatamente. E aí ele lia caderno por caderno e a gente pegava o esbulho. Ele ia dando. Isso. E aquilo era uma manhã inteira, uma tarde inteira. Tinha o ritual né? da leitura do jornal, né? Quem lia primeiro quais cadernos. Quem pegava o jornal 0 km para ler, porque isso também era um privilégio. Felizmente a gente tem suas listas de livro ainda, Cora. Ah, pronto. Né? Eu penso nesse papel da... Mas, espera aí. Eu estava fazendo a minha lista de livros Dia das Mães, joguei no ChatGPT para ele corrigir, como sempre faço. Aí disse, você quer mais sugestões de livros semelhantes a esse? Eu disse, quero. E ele veio com uma lista muito razoável. Muito razoável. Algo que você recomendaria? Algo que eu recomendaria, o que faltava ali eram coisas fora da curva. Uhum. Sei lá, como o Jogo da Forca, do Morgenstern, por exemplo, que não são coisas mainstream. Uhum. Mas dentro do mainstream, dentro do que está à disposição nas livrarias, ele não errou, não, sabe? Ele não citou livro de padre, ele não citou uma autoajuda. Cora, eu não sei se você lembra, a gente teve uma conversa parecida com a gente, com essa, 6 meses atrás, acho que por volta próximo do Natal, quando você fez aquela lista de os 100 maiores livros do século, sim. E a sua queixa é que você tinha jogado para o ChatGPT para buscar quem era que tinha traduzido o livro, quais eram editoras, e ele inventou tudo. Ele errou tudo. 6 meses atrás. Isso é muito impressionante. Isso é muito impressionante. E agora ele está te recomendando o livro. Por enquanto não está te pegando de surpresa. Não, ele está, mas daqui a 6 meses, recomendando, né? Dentro do espírito que eu uso. Quer dizer, dentro do meu padrão de leitura. Isso não é difícil de ter, porque a própria Amazon já tem. Aí você entra em qualquer site que você usa frequentemente, sei lá, Zona Sul, quais são os produtos que você quer. Zona Sul, o supermercado aqui do Rio de Janeiro. Pronto, ele te recomenda exatamente as coisas que você costuma botar no teu carrinho. A Amazon me traz uma lista de livros onde eu encontro tentações, porque aquela inteligência, aquele algoritmo sabe o caminho do meu pensamento. Agora, inclusive uma amiga teve um pequeno delírio de Zolpidem e estava com o Kindle do lado. Isso é terrível. E fez aquisições, assim, mas ela falou assim, não arrependi de quase nenhuma. Não. Devolvi alguns ali que eu... Kindle permite o retorno. Acredite, eu sei. Eu morro de medo disso. Do que? Do Zolpidem? Do Zolpidem. Você acredita que hoje o Toró me acordou? Aquela coisa, o meu gato, Toró, dorme ao meu lado. Me cutuca de madrugada quando ele se sente carente para fazer carinho. Ele não quer comida, ele não quer atenção. E ele me acordou hoje, sei lá que horas, com aquela pata na minha cara, e começou a miar. Eu virei para ele e digo, fala direito, cara. Aí que me dei conta do absurdo que eu estava falando. Nós vamos pleitear uma IA que lê, né, felinos e caninos. Já tem. Acho que não funciona, mas já tem. Mas olha, ponho fé. Olha, então você testa para a próxima conversa. Olha aqui, tem um programa que eu adoro, desses programas idiotas que a gente põe no celular, para ver aquele teu gato vira-lata, qual é a procedência dele, quanto % de siamês, quanto % de Maine Coon. Não erra muito não, viu? É mesmo? Quer dizer, eu ainda não vi ele identificar completamente errado o gato. Agora eu quero saber de onde vem o vira-lata caramelo. Eu tô com essa dúvida. O vira-lata caramelo é um patrimônio universal, o vira-lata caramelo, né? Mariana, quando que você volta mesmo ao Brasil? Volto em julho. Em julho tô aqui. Porque a gente vai ter que voltar a conversar quando tiver uma legislação para... Nem que seja remotamente. Vamos conversar. E sigo acompanhando, faço votos com o Congresso, recebo uma iluminação espiritual aí para tomar boas decisões. Precisamos delas.
Esperamos que sim. Mariana, muito obrigado. Eu que agradeço, é uma honra. Eu sou fã, né? Acho que A ficou gentileza claro sua. que eu sou fã. Sou tiete de vocês dois e foi um prazer imenso. Agradeço muito, uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.